Javier Milei chega aos Estados Unidos com a esperança de um livre comércio com Donald Trump, mas a realidade é dura para as ambições do argentino. Isso porque, enquanto Milei, que encontrou Trump nesta quinta, 14, na Conferência de Ação Política Conservadora, busca um liberalismo bilateral entre os dois países, as políticas de Trump são completamente opostas a um Estados Unidos aberto ao comércio estrangeiro. Ademais, um livre comércio com um país tão inferior economicamente já se mostrou prejudicial para o próprio Estados Unidos. Isso acontece porque quando um país menor abre mão de suas tarifas, os setores industriais locais americanos tendem a migrar suas indústrias para esses países, tanto pelo baixo custo de produção como pela mão de obra barata. Esse movimento é abominado por Trump por causar a desindustrialização americana, o que inclusive é uma de suas prioridades: tarifar em 10% todos os produtos estrangeiros para manter as indústrias no país e, consequentemente, os empregos locais. Zerar tarifas aos Estados Unidos também acarretaria em resistências internas na Argentina por parte de suas empresas locais. Isso porque as empresas argentinas sabem que são protegidas por essas tarifas, já que não podem concorrer com as americanas em caso de um deslocamento industrial. Exemplo semelhante aconteceu com o acordo NAFTA entre México, Estados Unidos e Canadá, que Trump, em campanha, ameaçou acabar e conseguiu em seu primeiro mandato. Segundo o republicano, o acordo fez com que indústrias americanas instalassem suas fábricas no México, o que levou à fuga de empregos. Já no México, a consequência negativa foi a falência de inúmeras empresas locais que não aguentaram a competição com as recém-chegadas americanas. Em 2020, com seu lema América Primeiro, Trump alterou o NAFTA, passando a chamá-lo de Acordo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA, incluindo mudanças significativas para coibir a fuga de empresas, como a regra de que 75% dos componentes de veículos devessem ser fabricados na América do Norte para terem acesso a isenções de tarifas, e a de que 45% dos veículos devessem ser fabricados por trabalhadores com ganho de pelo menos US$ 16 por hora, para pressionar o fim da procura das empresas por mão de obra barata no México. Mas fora isso, estima-se que um acordo de livre comércio também poderia ser esmagadoramente vantajoso para os Estados Unidos. Isso devido às disparidades econômicas entre os dois países. Os Estados Unidos venderiam muito mais em uma Argentina completamente aberta, mas a Argentina não conseguiria emplacar seus produtos no país norte-americano, em razão da inferioridade de produção. Ou seja, compraria muito mais do que venderia, aumentando seu déficit e dependência de produtos americanos, enquanto perderia sua produção nacional. Outro desafio para um acordo de livre comércio entre os dois países é o Mercosul, que proíbe que um país membro como a Argentina faça acordos bilaterais. Isso devido à taxa externa comum, que deve ser seguida por todos. Exemplo disso é o Paraguai, que só conseguiu firmar acordos bilaterais com outros países porque estava suspenso do bloco em 2012. E o acordo Mercosul-União Europeia, que prevê um negócio coletivo para evitar que um membro assine um acordo que prejudique o outro. Para tal, a Argentina precisaria sair do Mercosul, o que seria o movimento mais arriscado de sua história, já que o Brasil é seu principal parceiro comercial e destino de suas exportações. Sem as vantagens de livre comércio e ausência de tarifas, passaria a depender de acordos bilaterais com o Brasil, sem ter como escoar seus produtos, ainda tendo que competir com os Estados Unidos e uma China que diminui cada vez mais as desvantagens logísticas com suas obras de infraestrutura. O interessante é que Emmanuel Macron, presidente francês, na mira de Trump, que sinaliza rompimento também com a União Europeia, visita Milei em Buenos Aires neste sábado, 16, e deve tentar persuadi-lo a não se alinhar às políticas antiambientais de Trump. Macron ainda se opõe ao acordo Mercosul-União Europeia por conta de rígidas regras ambientais que os países sul-americanos não aderem. Mas com a vitória de Trump, se vê mais pressionado a diversificar suas relações. E a Argentina sair do Mercosul certamente movimenta o jogo. Que situação, hein, amigos? Mas tudo pode acontecer. Milei é o primeiro presidente a se encontrar com Trump, e como um fã declarado do americano,
disse estar honrado por Trump o chamar de presidente favorito. Ademais, a Argentina é o país estratégico de Trump, que impediu a entrada do país aos BRICS, atrasando a influência chinesa e russa na América Latina. Gosta desse tipo de conteúdo? Comente e siga o perfil para receber atualizações.